Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José e muito obrigado a todos vocês que enviaram centenas de mensagens aqui para o nosso portal, parabenizando pelo fato de termos sido elencados como um dos 3 canais mais influentes no quesito opinião política na premiação do IBEST. Mas o meu maior prêmio é ter a sua companhia aqui no nosso portal, ter a sua participação, ver você se engajando aqui conosco, compartilhando os nossos vídeos, discutindo aqui os temas que nós tratamos todos os dias aqui no nosso portal com outras pessoas. Esse é o maior prêmio. Hoje temos mais cenas importantes, mais assuntos muito interessantes aqui no nosso portal, mas como sempre, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda, conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e participe sempre aqui dos nossos chats também. Lembrando que nós temos também o nosso clube de membros. É uma ferramenta adicional que o YouTube coloca à sua disposição para você que quer apoiar o seu canal predileto, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, foi muito legal, estou recebendo muitas mensagens, eu não estou conseguindo responder a todos vocês, enfim, mas sintam-se abraçados e cada vez mais engajados aqui no nosso portal, tá bom? Esse aqui é o banner lá do IBEST, né? Eu não sei como é que será agora o critério para eles escolherem agora o melhor canal, o canal mais influente, mas eu me sinto muito satisfeito, muito feliz de estar aqui entre o Reinaldo Azevedo de um lado e o Thiago dos Reis do Plantão Brasil do outro, né? Então, vamos seguir em frente. Gente, muitas coisas estão girando hoje aqui na imprensa, né, os comentários principais, em relação ainda à participação do general da reserva Augusto Heleno. As matérias todas vão nessa direção aqui, né, como essa aqui. Heleno nega a presença de Cid em reunião, mas foto o contradiz. Essa outra aqui, né, tá aqui. Está colocado aqui, né? O caderno do Valor Econômico, esse aqui é o Globo. Heleno se esquiva sobre Bolsonaro, usa palavrão e tenta desqualificar Cid. Ex-GSI que explodiu após pergunta sobre reconhecimento de resultado das eleições, optou pelo silêncio sobre ex-presidente. Esse silêncio, nesse caso, a gente pode traduzir como covardia, né? E aí a gente vai ver que esse traço é um traço muito comum dessas pessoas que ficaram ali no entorno de Bolsonaro. Hoje tem uma coluna muito interessante do Bernardo Melo Franco com esse título aqui, A Fantasia de Heleno. E ele sublinha aqui, o ex-ministro do GSI chegou ao Congresso na defensiva. Um deputado que sabia se ele estava presente quando Jair Bolsonaro orientou um hacker a invadir as urnas eletrônicas. Heleno respondeu que permaneceria em silêncio. Outro parlamentar perguntou se ele estava no encontro em que os comandantes militares foram instados a rasgar a Constituição. O general olhou para seu advogado e continuou de bico fechado. Bom, no entanto, as redes bolsonaristas estão aí reverberando a ida de Augusto Heleno como tendo sido uma coisa muito positiva, que ele arrebentou, coisa e tal, que ele lacrou. Só que tem um negócio que eu tenho sempre sublinhado aqui com vocês. Não interessa nada que está acontecendo ali objetivamente para as câmeras, para as redes sociais, porque o que vai determinar a vida, o futuro dessas pessoas todas, é o relatório que está sendo feito pela CPMI, que vai se somar a todos os processos que estão em andamento, todas as investigações que estão em andamento, conduzidas pela Polícia Federal, sob o comando do Supremo Tribunal Federal, especificamente do ministro Alexandre de Moraes. Isso é que vai importar. Os julgamentos não precisarão ser midiáticos, não, eles só precisam ser justos. Essas pessoas precisam ser responsabilizadas. E isso está sendo conduzido nessa direção. Então, muitas pessoas que ficam, às vezes, chateadas ali com o que vem na CPI, olha, acalme seu coração, porque uma coisa é o que está sendo exposto. A outra coisa é que estará escrito ali, o texto do que for colhido em termos de incriminação desses personagens todos. Até a Vera Magalhães hoje fez uma coluna também na mesma direção, né? Ela tem aqui essa mesma percepção. O texto é: quem cala é cúmplice. Falando aqui, mas aí ela elastece mais, né? Ela lembra aqui do comportamento do senhor Augusto Aras e também da bajulação que o ministro Gilmar Mendes fez junto com Toffoli, em situações diferentes, a conduta omissiva e, diria, criminosa do Procurador-Geral da República e da senhora vice, né, a senhora Lindora Araújo. Isso tudo será levantado pela história do nosso país, né? Isso num prazo muito mais curto que a Van Filosofia pode imaginar. Gente, essa imagem aqui, esse senhor aqui de cavanhaque, ele foi apontado como um dos torturadores na época da repressão
ao lado de Brilhante Ustra. Evidentemente, quando ele chega na Comissão da Verdade, ele respondia pela alcunha de Capitão Ubirajara, obviamente ele se negou, né? Não tinha assunto nenhum, não sabia nada, e assim a cena mostra ali algumas pessoas que estavam assistindo, que foram vítimas de tortura, né? E que viam ali o comportamento de aquele que foi o valentão torturador, o algoz, o verdugo no passado, se comportar como verdadeiro covarde, canalha, criminoso, né? Que é o traço comum que une essas pessoas todas e que muitas delas chegaram até o poder junto com a figura do inelegível. Para quem não sabe quem é o Brilhante Ustra, ele foi chamado, né, para depor na Comissão da Verdade. E também fez uso, isso há 10 anos atrás, de um habeas corpus para ficar calado. Mas quando ele chegou lá, inclusive tinha alguns ex-presos políticos que foram torturados por ele resolveu falar algumas coisas. Eu resgatei esse encontro aqui para vocês, porque o comportamento do torturador malvado é sempre esse do canalha covarde, do recolhido, né? Vamos colocar aqui para vocês, vamos lá. Foi a primeira vez que a Comissão Nacional da Verdade ouviu publicamente agentes que participaram da repressão durante a ditadura militar. O depoimento do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra era o mais aguardado. Ele comandou o Destacamento de Operações de Informações, Centro de Operações de Defesa Interna, o DOI-CODE, em São Paulo. Ustra estava protegido por um habeas corpus que lhe dava o direito de não se manifestar, mas antes mesmo de qualquer questionamento, preferiu falar. Eu era um agente do Estado, comandante de uma unidade militar, dentro da cadeia de comando. Eu nunca como é que se diz, ocultei cadáver, eu nunca cometi assassinato, eu agi sempre dentro da lei e da ordem. Eu nunca fui um assassino. Mas o conselheiro... Uma das formas que os canalhas sempre tentam escapar, né, com o uso da língua pátria, né? Ele disse, eu nunca escondi cadáver. Não, ele pessoalmente pode nunca ter escondido cadáver, mas sobre a tutela dele, né, sobre o comando dele, o que nós vemos é isso aqui, ó. O da Comissão Nacional da Verdade, Cláudio Fonteles, contestou o coronel. Ele apresentou um relatório do DOI-CODE de 1973, quando Ustra estava à frente do órgão, que registrava 45 mortes. No período em que o senhor comandava o DOI-CODE, pessoas que lá estavam presas, brasileiras e brasileiros, foram mortos por divergir. Ninguém foi morto lá dentro do DOI. Todos foram mortos em combate. Questionado pelos integrantes da Comissão da Verdade, o coronel também negou a existência de casas clandestinas de tortura. Nunca teve centro clandestino sobre tortura. Nunca teve. Se alguém disser que teve, eu não tive conhecimento e nenhum subordinado meu que eu saiba disso. Mas o ex-sargento Marival Chaves, que trabalhou com Ustra, deu relatos que colocaram em xeque a versão do coronel. Não só tinha acesso ao livro, como participava de tortura. Na gestão dele existia um centro de tortura, 2 centros de tortura em funcionamento. Durante o depoimento, Ustra se negou a responder diversas perguntas, principalmente sobre a morte ou desaparecimento de militantes políticos. Mas quando foi convidado a fazer uma acariação com o ex-preso político Gilberto Natalini, que afirmava ter sido torturado pelo coronel, o clima ficou tenso. Não faço acariação com esse terrorista. Não faço! Eu não sou terrorista, viu, coronel? Terrorista é o senhor, torturador. Terrorista é o senhor. Depois da confusão, a sessão foi encerrada. Fora do depoimento, o ex-preso político Gilberto Natalini voltou a criticar Ustra. Qualquer um que tivesse vivido aquilo sabe o que era aquilo. Aquilo era o inferno. E ele era o comandante do inferno. Então, gente, eu vou colocar essa matéria no nosso setor ali de comentários, né? Enfim, para vocês, enfim, quiserem assistir isso com mais profundidade, enfim, e tem ali muito material de pesquisa também. Bom, isso mostra quem são essas pessoas, o perfil delas, né? Mas nós estamos vendo agora no Brasil uma espécie de doença psiquiátrica, que eu vou colocar aqui até um trecho aqui que explica, né, de uma forma bem sintética o que pode estar acontecendo no Brasil. Ontem, na Câmara, teve uma audiência onde o ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, esteve presente. Gente, impressionante. Eu já falei com vocês, eu fiz representação contra esses deputados aí, alguns deles, em função de estarem mentindo, distribuindo notícias falsas de que o governo estaria instituindo banheiro unissex nas escolas. Isso é uma aberração. Só que acontece o seguinte, não é que todos os deputados bolsonaristas presentes levantaram essa questão como se o governo estivesse querendo implementar esse tipo de situação. É um negócio esquizofrênico, né? Eu peguei aqui
só alguns trechinhos para vocês. Um desses foi esse deputado aqui, né? Que a AGU tome as medidas cabíveis por supostamente divulgarmos fake news, notícias falsas, e basicamente o senhor alega no seu ofício para a AGU que a resolução não seria vinculante, alega também que não se... O Silvio Almeida explicou, mas aí todos eles querendo fazer... Uma mansidão falsa e um amor falso, perguntar para o Felipe Barros, o senhor conhece fulano de tal? E aí atacaram o ministro Silvio, esses deputados todos, não vou nem colocar trecho aqui, mas todos eles numa compulsão e falando de banheiro e de banheiro, que o governo vai instituir banheiro. E o ministro explicando, não tem nada disso. Aí, depois de muitas explicações, aí eles vinham de novo, o deputado que eu nem conhecia, vai... A dignidade e a segurança dos nossos filhos. O que nós gostaríamos de ouvir aqui era que o ministro é contra, por exemplo, o inciso 10 dessa Constituição, que fala que existe crianças trans. Meu Deus do céu, mas é um negócio, é uma compulsão muito grande. Quem esclareceu bem o que está acontecendo foi o deputado Guilherme Boulos, né? É muito sintético, mas enfim, ele tem conhecimento de causa, ele sabe do que está falando, né? Quando o problema aí são transtornos psiquiátricos, como eu tenho apontado aqui para vocês várias vezes, mas ele deu um resumo aqui muito contundente. Sobre banheiro que se deu aqui, se deu no âmbito psicanalítico. E eu aqui tomo a liberdade, porque me formei em psicanálise, fiz meu mestrado em psiquiatria, deputado Janones. E existe um conceito do Freud, o fundador da psicanálise, que é o conceito de projeção. O que diz o Freud? Ele diz o seguinte, que aquelas pessoas que têm os sentimentos e os desejos mais pervertidos e inconfessáveis, elas frequentemente fazem um processo de projeção, um mecanismo de defesa do ego, e passam a atribuir isso a outros. E traduzem esses sentimentos com os quais elas não sabem lidar com uma ultramoralidade, né, falsa, e atribuem aos outros as características que são delas. Então eu sempre desconfio de gente que faz da sua pauta política banheiro e sexualidade alheia. Sempre. Eu acho que isso diz mais sobre a pessoa do que sobre a pauta. E eu acho que deveria ser melhor tratado num divã do que numa sessão do parlamento. Eu acho, inclusive... Gente, muito interessante. Nesse vídeo aí eu vou colocar para vocês a minutagem que tem a fala do deputado Boulos, que é mais extensa, né? Mas ela confirma tudo aquilo que eu tenho visto, inclusive nos comentários que vocês postam aqui no nosso portal, sobre o que está acontecendo aqui no nosso país, né? Um envenenamento absolutamente sem precedentes aqui no nosso país, na cabeça de muitas pessoas, e que tem ainda no parlamento algumas criaturas que insistem dentro da mentira. Eles martelam tanto a mentira que isso causa de fato um pânico moral, um pânico verdadeiro em algumas famílias, né, de que de fato o Brasil está descendo uma ladeira da total promiscuidade, total bandalheira, né? Isso de fato não está acontecendo e nós temos que combater esses criminosos de todas as formas. O meu abraço aí ao ministro Silvio, porque ontem ele suportou 3 horas e meia desses insanos, falando a mesma coisa, desrespeitando, atacando. Então, ministro, olha, o senhor nunca dê atenção àqueles que foram cúmplices de assassinatos em massa aqui no nosso país. Essa é a questão principal. Levantou alguma arguição, o senhor fala assim, amigo, você não tem legitimidade para falar em direitos humanos comigo. Você foi cúmplice de um genocídio aqui no nosso país. Cala a tua boca. É assim que tem que jogar com essa gente, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço e mais tarde a gente volta, tá bom? Tchau.